Olá, pessoal. Bem-vindos à Faculdade de Farmácia, Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP. Nós somos do curso de farmácia. Eu sou a professora Regina Célia, da área do cuidado farmacêutico, né? Entre outras disciplinas ou módulos, da grande área da assistência farmacêutica. Nessa palestra, nós teremos também a oportunidade de ouvir a professora Fabiana Rossi Varallo, farmacêutica, né, professora da área de farmácia hospitalar, e a farmacêutica Gabriela Cristina Barreiro, que é a nossa ex-aluna, que trabalha agora na parte da atenção básica, com cuidado farmacêutico, que vai trazer a sua experiência para a gente. Então, nesse momento, eu agradeço a visita de vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa faculdade, que tenham toda a oportunidade de conhecê-la mais de perto, né? Eu vou, então, fazer agora a nossa apresentação. Vamos falar, então, né, a nossa temática, nossa live é sobre o farmacêutico, né, na atenção básica à saúde e no ambiente hospitalar. Como eu disse para vocês, nós estamos em 3 palestrantes. Eu gostaria de aproveitar também o momento de dizer que a professora Márcia Cres é outra professora da nossa faculdade que está como moderadora no nosso evento. Bom, começando então, você sabe o que o farmacêutico faz, né? A profissão farmacêutica é uma das profissões mais antigas, né? Se a gente for buscar um pouco na história, a separação da medicina aconteceu no século XIII, 1240, quando ocorre então essa separação e se formam essencialmente farmacêuticos. A partir desse momento, né, todo um crescimento na formulação, nas modificações, né, de poções, ungüentos, até chegarmos aí no que conhecemos hoje como medicamento, um produto tecnicamente elaborado, né? E a farmácia, por si só, né, a profissão farmacêutica, ela tem aí, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, 70 áreas de atuação, né, ou mais, né, que são divididas em linhas de atuação, né, hoje dentro da estrutura curricular, dentro das diretrizes curriculares, são eixos, né, e agrupam, então, várias atividades, né, reconhecidas do campo, né, profissional, seria as atribuições do farmacêutico. Bom, a nossa temática, né, do cuidado farmacêutico, na parte da atenção básica no ambiente hospitalar, é da grande área da assistência farmacêutica, que é assim, de uma maneira geral, a gente pode dividi-la, né, em gestão e logística, então, como o próprio nome já coloca, a gestão do medicamento, o controle de estoques, a distribuição, né, e a outra vertente, que é a vertente mais recente, que é a do cuidados farmacêuticos ao paciente. Nós vamos abordar esses dois temas, né, e as minhas colegas que me sucederem, aplicado tanto ao ambiente hospitalar quanto ao ambiente da atenção básica. Bom, a assistência farmacêutica acaba sendo, então, um conjunto, né, de ações de promoção, de prevenção, de doenças, né, que trata, então, dessa parte do medicamento, que vem a facilitar o acesso ao medicamento com qualidade, e principalmente ações, né, que buscam a promoção do uso racional do medicamento. Dessa forma, nós temos a grande área da assistência farmacêutica. Do ponto de vista da legislação, né, que vem regulamentando as atribuições profissionais, nós temos aqui uma evolução desde 1973, onde se tinha apenas uma responsabilidade técnica desses estabelecimentos dito farmácias ou drogarias, que eram muitas vezes à distância, né, até a Lei 13.021 de 2014, que apresenta as farmácias e drogarias como um estabelecimento de saúde, né, são leis federais, e depois nós temos 3 resoluções na sequência que vêm complementar ou vêm regulamentar as atribuições clínicas do farmacêutico, né? Então, na resolução 499, seriam atividades aplicadas a drogarias e farmácias, ou seja, as farmácias comunitárias. A 586 cria o consultório farmacêutico, e essa resolução 585 é que traz as atribuições mesmo do cuidado farmacêutico. Então, ela vem implantar, ela vem reconhecer, ela vem atribuir como uma competência desse Conselho Federal de Farmácia de regulamentar as atividades profissionais.
O cuidado farmacêutico, que acaba sendo, então, é um modelo de prática que acaba reorientando a prática desse profissional, né, em farmácias, drogarias, principalmente aí nos ambientes hospitalares e farmácias do postinho de saúde, da unidade básica de saúde, que orienta, então, uma variedade de serviços farmacêuticos, tendo o paciente como foco da sua atividade, né? Não só o paciente, como a sua família, a comunidade, através de ações, né, desse profissional integrado à equipe multiprofissional. Então, é aquele profissional, né, o farmacêutico que saiu de trás do balcão, é o farmacêutico que deixou, que avançou um pouco mais dentro da unidade de saúde, ou dentro dos serviços de saúde, para integrar a equipe multiprofissional e poder assistir esse paciente de modo que possa orientá-lo sobre o uso racional do medicamento, né? Essas atribuições clínicas, elas estão aí definidas, né, nessa resolução 585 de 2013, que vem a ser esse cuidado à saúde, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, né, então, ampliando bastante as atribuições do farmacêutico. A comunicação e a educação em saúde também passa a ser uma prática do farmacêutico, poder integrar, então, as equipes, integrar em oficinas, participando, né, junto com outros profissionais, educando, formando, comunicando com os pacientes, né, uma área importante, é a educação em saúde. E também, né, garantindo a gestão da prática, a produção e aplicação de conhecimento dentro da parte da farmácia e da parte do cuidado farmacêutico. Bom, e por que que isso é importante, né? Isso é importante porque a gente tem vários indicadores, né, que mostram a relevância do consumo de medicamentos, né? Nós temos aqui alguns dados para ilustrar, né, que justificam essa inserção, né, essa modificação da prática profissional, visto aos problemas de saúde que as pessoas muitas vezes estão experimentando. Então, a gente observa aqui que a automedicação, ela é presente em 16% da população, um estudo nacional, né, uma política nacional de utilização racional do medicamento, uma pesquisa, mostrando que essas taxas são superiores a outros países que têm aí uma faixa de 5, 6%, né? Então, mostrando o quão a população brasileira faz uso da automedicação. O que que é a automedicação? Ela faz o uso por conta própria de uma prescrição, né? Ou de um medicamento, desculpa. Ou algumas vezes ela repete, né, uma prescrição que foi, num outro momento, um momento anterior, prescrito a ela. Então, esse indivíduo, né, também está fazendo a automedicação, quando ele repete por conta própria uma receita que ele recebeu em outro momento. E essa é uma prática muito comum, né, estimulada até pelo próprio sistema de distribuição dos estabelecimentos, né, o número de farmácias, drogarias, facilitando essa busca, né, pelo medicamento. Outro dado importante, que é recente também, de 2018, dados nacionais, seria em relação a óbitos e internações, né, na parte hospitalar, proveniente de intoxicações e reações adversas, né? Então, a gente sabe que o medicamento, ele não é 100% seguro, ele pode acarretar reações adversas. Se a pessoa faz uso com outros medicamentos, tem, então, interações medicamentosas, que podem trazer danos, que possam trazer prejuízos, trazer o desequilíbrio da saúde desse indivíduo. Então, nós temos aí, no período curto de 4 anos, né, um aumento quase dobrando, de 2,8 para 5,5 óbitos por milhão de habitantes, né? As internações também aumentaram bastante, de 1,6 para 14,4 em 2014, né? Hospitalizações para cada 100 mil habitantes, tendo como causa aí que eu disse para vocês, intoxicações e reações adversas. E por outro lado, a gente vê, né, e o Brasil figura entre os 5, 6 países mais consumidores de medicamento, a gente tem aqui dados também mostrando que em 10 anos o gastos, né, com medicamento aumentou no Brasil. Obviamente, aqui nós estamos extraindo, né, a questão do custo, do aumento, mas mostrando também que há uma oferta, que há um acesso da população ao medicamento, ou medicamentos. Pois bem, então, para a gente buscar, né, essa
racionalização, tratar desse uso racional, fazer um uso seguro do medicamento, e dessa forma, reduzindo, né, as hospitalizações e as mortes por medicamentos, é importante, então, várias ações, né? Então, esse farmacêutico, ele estando próximo ao paciente, próximo ao indivíduo, acompanhando o seu tratamento medicamentoso, ele consegue intervir, ele consegue auxiliar esse paciente, né, esse usuário do medicamento, para minimizar esses efeitos, né, de morte mesmo, ou até a hospitalização por conta de um uso errado do medicamento, né? Então, muitas vezes a gente tem a falta de efetividade terapêutica, pelo uso incorreto do medicamento, a pessoa não faz o tempo exato de tratamento, é muito comum, por exemplo, na sinusite, as pessoas interromperem o seu tratamento, né, antes. Antibióticos, muitas vezes, também não respeitando os horários adequados de uso, né? E se o paciente esquece de tomar, será que ele pode repetir a dose? Ele duplica, né? Então, isso são exemplos de uso incorreto de medicamentos que podem acarretar reações diversas, efeitos adversos, levando a uma hospitalização. A falha de acesso, né, ao medicamento também é um problema. Se a pessoa precisa do medicamento, ela precisa de um antibiótico, ela não tem acesso, né, se essa assistência farmacêutica não está funcionando adequadamente, isso vai ser um problema para esse paciente, né? As interações medicamentosas, isso também é muito comum, às vezes, o paciente vai em várias clínicas, né, então tem várias receitas, e podendo ter uma interação medicamentosa. Medicamentos desnecessários, que a gente comentou, né? Muitas vezes a pessoa usa por conta própria, não tendo necessidade daquele medicamento, mas vai experimentar os efeitos negativos, os efeitos deletérios. Há falhas na monitorização do paciente, né? Então, por isso, aí, cada vez mais a importância do farmacêutico estar, né, realizando esse cuidado farmacêutico, né? Para poder sanar esses problemas, para poder contribuir para esse uso racional do medicamento. Então, nós podemos encontrar a baixa adesão ao tratamento medicamentoso, a automedicação também inadequada, né? Porque nós temos aí uma orientação, né? Existe uma permissão legal para o farmacêutico realizar a indicação de medicamentos, né? Fazer a prescrição de medicamentos, que seriam os medicamentos isentos de prescrição, mas não seria enquadrado como uma automedicação inadequada, né? Então, um profissional que tenha uma competência, que tenha uma habilidade para conhecer o medicamento, ter um perfil farmacoterapêutico do paciente, ou seja, conhecer a vivência, a experiência daquele paciente em relação a medicamentos, né? Erros de medicação e falhas, né? Às vezes também falhas de comunicação da equipe, isso depois a professora Fabiana vai poder explorar mais, né, dentro da equipe hospitalar. Então, aqui, nessa transparência, a gente mostra, né, alguns pontos em que o farmacêutico atuando próximo a esse paciente, acompanhando esse paciente, né, promovendo o bem-estar, a saúde, melhorando a qualidade de vida deles, através do uso racional. Então, dentro do processo de educação e saúde, através da orientação, através desse monitoramento, né, que a gente fala desse acompanhamento, observando, né, orientando, avaliando parâmetros, né, a evolução do quadro clínico desse paciente. Então, essa é uma questão extremamente importante que é feita, né, pelo profissional farmacêutico dentro desse processo do cuidado farmacêutico. Dessa forma, eu passo, então, agora para a professora Fabiana, né, que dará continuidade a essa temática dentro da área hospitalar. Tudo bem, Fabiana? Bem-vindos, meu nome é Fabiana, sou professora de farmácia hospitalar. Obrigada pelas palavras e considerações, Regina. A minha função aqui é tentar contextualizar todas essas atividades, todas essas atribuições colocadas pela professora Regina no contexto hospitalar, que é um ambiente de alta complexidade, e o farmacêutico desempenha funções muito importantes no sentido de tentar contribuir para o uso seguro e adequado do medicamento,
bem como promover a segurança do indivíduo durante a sua internação. Eu vou tentar dividir todas as atividades que o farmacêutico pode conduzir no hospital em 3 grandes grupos. Um sendo a logística, o outro como cuidado ao paciente e, por fim, as informações sobre o medicamento. Lembrando que a missão da farmácia hospitalar, ela tem que contribuir para que haja o melhor uso do medicamento, usando as melhores informações disponíveis, mas também se preocupando com os resultados provocados ao paciente. No contexto da logística, próximo, por favor. O farmacêutico, a gente pode pensar, o que seria de um hospital sem os medicamentos? Provavelmente, o tratamento do paciente não aconteceria. E toda essa logística relacionada ao medicamento é o farmacêutico quem cuida. Desde a compra, desde a quantidade que precisa ser adquirida, desde o momento em que esse medicamento chega até o hospital, o seu armazenamento, que deve ser feito em condições especiais, porque os produtos tecnológicos usados para o tratamento, como os medicamentos, eles possuem propriedades físico-químicas que podem ser degradadas em função de temperatura inadequada, exposição à luz, e distribuição desses medicamentos para os pacientes hospitalizados. Imaginem vocês um hospital de grande porte, com 12 andares, como que esse medicamento sai da farmácia e chega até o paciente na dose que ele precisa, na forma que ele precisa, é o farmacêutico quem faz. Além disso, se não houver um medicamento comercializado, nós também podemos lançar mão da farmacotécnica hospitalar, que é a manipulação de medicamentos específicos para o paciente, até mesmo de nutrição parenteral. Próximo, por favor. Com relação ao cuidado ao paciente, nós podemos dizer que nasceu dentro do hospital essa prática farmacêutica. Desde 1960, essa prática já era conduzida lá nos Estados Unidos e era conhecida como farmácia clínica. No Brasil, é uma prática super recente. Ela começou nos anos 2000 e vem se alastrando na maioria dos hospitais. E, atualmente, iniciando na atenção primária, que é o que a Gabi vai comentar posteriormente. Quando a gente fala em farmácia clínica e cuidado farmacêutico hospitalar, nós falamos do farmacêutico presente na enfermaria, trabalhando junto com a equipe de saúde para promover os melhores desfechos para o paciente, os melhores resultados para o tratamento, para que ele receba a alta curado e com o mínimo de sequelas. São várias as atividades que o farmacêutico pode fazer dentro dessa prática, como, por exemplo, o acompanhamento da prescrição, solicitações de ajuste de dose, identificação de reações adversas, proposições de substituições de medicamentos, e por isso nós atuamos muito próximos aos médicos e à equipe de enfermagem para propiciar o melhor tratamento possível para o paciente. Além disso, o farmacêutico ele também pode trabalhar nos núcleos de segurança e de gerenciamento de risco, auxiliando na identificação de eventos adversos, ou seja, de danos que foram induzidos por medicamentos aos pacientes hospitalizados. E, para finalizar, a atuação do farmacêutico, uma das atividades que o farmacêutico pode conduzir no hospital é a provisão de informações sobre os medicamentos. Ele pode fazer parte de um SIM, que é um Centro de Informação de Medicamentos, junto com outros profissionais, médicos e enfermeiros, que pode ser externo ao hospital, mas ele também pode e deve prestar informações para a equipe de saúde, para as comissões hospitalares, que isso é muito importante para desenvolver as políticas e os protocolos clínicos, para o próprio paciente e para a comunidade. Quando eu quero dizer promover informações para a comunidade, vamos pensar naquele paciente que vai receber a alta do hospital e vai para casa. Não necessariamente ele pode sair sem usar qualquer medicamento, mas ele pode
receber a alta e ser referenciado para um serviço de saúde na atenção básica. Então, essa comunicação do farmacêutico hospitalar com o farmacêutico do postinho, da unidade básica de saúde, ela é muito importante para a transição desse cuidado, ou seja, durante essa alta, para que o tratamento seja feito de forma adequada e o paciente tenha a adesão ao medicamento. Com isso, eu finalizo a explanação das atividades que o farmacêutico pode conduzir no hospital e passo a palavra para a farmacêutica Gabriela, para que ela possa explanar as atribuições do farmacêutico na unidade básica de saúde. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Está dando certo com o som? Então, vamos lá. Dentro da atenção básica, né, que todo mundo conhece aí como postinhos de saúde, mas o nome certo é Unidade Básica de Saúde, tá? São as UBSs. É onde eu atuo agora, né? E eu vou falar um pouquinho de como que o farmacêutico faz esse cuidado na atenção básica, né, dando continuidade ao que a professora Fabiana nos contou, e falar um pouquinho também da responsabilidade técnica, tá? Então, a maioria, né, dos concursos que abrem para prefeituras e tudo mais, é para trabalhar em UBS, tá? Na UBS, nós não fazemos só a clínica. Então, assim, no nosso cenário atual, o farmacêutico, ele não pode só ficar fazendo consulta. Normalmente, eles nos contratam para ser responsável técnico da farmácia. Então, vou falar um pouquinho para vocês agora dessa parte da responsabilidade técnica, porque não tem como a gente desmembrar uma coisa da outra, por enquanto, né? A realidade do nosso país e tudo mais. E depois eu vou falar um pouquinho do cuidado, como que a gente colabora com a equipe e com a população na atenção básica, tá? Então, o responsável técnico, né? O que ele tem que fazer? Bom, primeiro a gente responde por tudo que acontece dentro da farmácia. Então, nós temos a parte da vigilância sanitária, nós temos a fiscalização do conselho, e nós somos responsáveis por tudo que está naquela farmácia, a forma como está armazenado, tá? E também pelos auxiliares. Nem sempre, quando você vai lá na drogaria privada ou no posto de saúde, que são as UBSs, nem sempre é o farmacêutico que está te fazendo a dispensação, tá? Às vezes pode ser o auxiliar de farmácia, e aí, nesse caso, esse auxiliar de farmácia, ele é acompanhado nesse momento da dispensação pelo farmacêutico, e ele é treinado por esse farmacêutico. Então, assim, se alguém confunde o nome de uma medicação, dispensa errado, o paciente toma errado aquela medicação e tem uma reação adversa ou passa mal, é o farmacêutico do local que responde, mesmo que não tenha sido ele propriamente dito que entregou, né, que dispensou a medicação, tá? Esse ato da dispensação, ele faz um link com cuidado e entra dentro da responsabilidade técnica, tá? E a dispensação, eu vou entrar um pouquinho depois nisso, ela não é só entregar a caixa do medicamento para a pessoa que está vindo ali retirar, para o paciente, tá? Nós somos os últimos profissionais que aquela pessoa vai ver antes dela tomar a medicação, né, administrar a medicação em casa. Então, é importante que a gente repasse todas as orientações relativas àquela medicação, os horários de tomar, a importância de usar, antes da pessoa levar essa medicação para casa, tá? Então, a parte do controle de estoque, nós fazemos os pedidos das medicações, então, todas as medicações que estão lá na drogarias ou no postinho de saúde, o farmacêutico que fez o pedido, normalmente esse pedido é mensal, então a gente trabalha com planilhas de Excel para gerar consumo, né, para fazer o pedido para o almoxarifado, isso dentro do SUS, tá, eu trabalho no SUS, né, e a gente faz o controle desse estoque, dessa medicação. Quanto está saindo por mês, quanto eu tenho que pedir para atender a demanda desse bairro que eu atuo, das pessoas que vêm retirar a medicação nesse local. A gente faz a dispensação, que é o que eu comentei com vocês, e a conservação de medicamentos. Então, não adianta o município comprar a medicação, comprar a insulina da Dona Maria, e a geladeira não está funcionando, não está conservando na temperatura adequada. Porque aí o município comprou a medicação, a Dona Maria veio buscar a medicação na data certinha, a Dona Maria usou certinho em casa, mas a medicação não estava conservada corretamente dentro da farmácia. Então, ela não vai ter a mesma efetividade. Então, essa parte do controle, dessa conservação dos medicamentos, é altamente importante. Nós fazemos os registros diários da temperatura da geladeira, temperatura e umidade do estoque, para garantir que aquelas medicações naquele local estão adequadas para uso. Tá joia? E a gente também, quando a fiscal passa para verificar a responsabilidade técnica, ela analisa esses registros de temperatura e umidade.
tá? Então, assim, é bem importante mesmo. Falando agora sobre o cuidado farmacêutico e a clínica. Na atenção básica, nós contribuímos mais com a adesão do paciente à terapia. Mas nós também podemos contribuir com educação em saúde, então campanhas que têm temáticas, por exemplo, agora o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, algumas unidades de saúde fazem campanha, o farmacêutico pode participar dessas campanhas para contribuir, né, com a população. A gente pode fazer também visitas domiciliares, que é quando a gente tem os agentes comunitários de saúde, impostos que fazem a estratégia de saúde da família, ou até mesmo o BS, quando o paciente é acamado, ou é um cadeirante, tem dificuldade de se locomover até a unidade de saúde mais próxima, ou área rural, que normalmente o transporte é mais dificultado, tá? Então, o farmacêutico, ele pode também fazer as visitas a domicílio junto com a equipe de saúde, tá? E agora, a parte que eu vou entrar, que é a consulta farmacêutica, conversar um pouquinho o que nós, farmacêuticos, como profissional da saúde, conseguimos fazer para contribuir para a melhoria da saúde da população, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a dona Maria, ela tem que fazer a retirada de medicamentos a cada 30 dias ali no postinho, mas a dona Maria está pulando o mês, mas ela está levando só 30 comprimidos, ela usa um por dia, mas ela veio em maio e está voltando agora, só em setembro. Então, é o momento da gente perguntar, dona Maria, tá dando certo essa medicação? Eu percebi que a senhora não veio retirar esses meses, a senhora está usando essa medicação? E é aí que a gente consegue o gancho para saber por que o paciente não está aderente à medicação. Então, pode ser porque a dona Maria não entendeu por que usa aquele remédio, então ela não viu necessidade de usar. Pode ser porque a dona Maria não saiba as complicações da diabetes, ou o que é o diabetes, ou o que é a hipertensão, né? O que o colesterol alto pode provocar, qual é a complicação que ela pode ter, tá? Ou é porque a dona Maria não entendeu o horário que ela tem que tomar, ou é porque a dona Maria tomou uma vez e passou mal. Então, assim, independente da causa que levou essa pessoa a não usar as medicações da forma que foi prescrita pelo médico, a nossa função é entender a demanda daquele paciente, ver ele como indivíduo, né, o cuidado humanizado, por que ele não consegue? Tem pacientes que fazem uso de 12 medicações, cada uma é num horário. Então, assim, é natural que às vezes as pessoas se confundam, confunda um comprimido que é parecido com o outro, e aí toma errado, ou toma na hora errada. Então, a nossa função é contribuir para a adesão do tratamento. Aí no slide a gente tem duas ferramentas que eu costumo utilizar aqui também, foi de um projeto da faculdade que eu realizei junto com a professora Regina e o Leonardo. Então, a gente tinha a tabela de medicamento, onde a gente colocava as medicações e os horários da medicação. E pedia para que esse paciente guardasse essa tabela de medicamentos ou colado na geladeira ou perto de onde ficam os medicamentos, para que na hora que ele fosse administrar, ele poder consultar essa tabela ou até mesmo lembrar dos horários. Para paciente que tem dificuldade de visão ou paciente que são analfabetos, a gente costuma trabalhar mais com a caixa organizadora, então a gente separa as medicações da dona Maria lá por horário, cola os adesivos que identificam esses horários, monta essa caixa na frente do paciente para ele entender, né, como vai funcionar essa ferramenta, e o paciente leva para casa os seus medicamentos organizados para facilitar a tomada dessas medicações nos horários. Além de trazer o benefício para o paciente, traz economia, porque evita do paciente levar o medicamento do SUS para casa, né, que teve um custo, e não usar e deixar até vencer. E o paciente com a glicemia, né, que é relacionado ao diabetes, e a pressão controlada, diminui muito a probabilidade dele ter uma internação por conta de um pico pressórico ou por um descontrole muito alto da diabetes. Então, a gente acaba gerando economia para o sistema quando a gente faz esse tipo de serviço. O farmacêutico dentro da atenção básica também pode trabalhar com a equipe, né? Tem as visitas domiciliares e as campanhas, mas também tem muita dúvida, por exemplo, da equipe de enfermagem quando envolve cálculo. Então, de repente, vai fazer a diluição de uma medicação em um soro para aplicar naquele paciente ali, que chegou com uma demanda. Tá com dúvida, eu vou fazer esse cálculo da diluição, como é que eu vou chegar nessa dose que está prescrita aqui na receita? O primeiro que eles vão procurar, gente, é o farmacêutico, tá? Nós somos os primeiros a serem buscados quando envolve uma continha a mais. Então, a gente contribui também para a equipe e para o paciente. Então, só para diferenciar ali, a gente trabalha com adesão, a gente não dá diagnóstico de doença, a gente faz a consulta depois que a doença foi diagnosticada, ou quando está vasculhando um diagnóstico.
Então, a gente trabalha junto com o médico, junto com a equipe, né? Então, uma consulta, ela não substitui a outra, são coisas que se completam e nosso foco é na adesão. Os diferenciais da farmácia USP Ribeirão. A gente tem as disciplinas que abordam esse tema, esse farmacêutico mais próximo da população e da equipe. Então, são os módulos de assistência farmacêutica 1 e 2 e farmácia clínica e cuidado farmacêutico 1 e 2. Aí, a gente sai com todo o arsenal para a gente poder trabalhar, né? Então, eu também formei o ano passado e já comecei a trabalhar e aplico muito do que eu aprendi na disciplina, não só na prova do concurso, mas também no dia a dia. E a gente tem muita possibilidade de estágio, pesquisa e projetos na área de atuação. Essa foto aí, que eu estou aferindo a glicemia capilar, a gente chama de destro, né, que é para ver o diabetes, foi dentro de um projeto que a gente montou um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico aí em Ribeirão, em uma UBS, e esse paciente, ele fazia um acompanhamento farmacoterapêutico com a gente. Então, ali eu estou fazendo aquele exame que fura o dedinho, para ver o açúcar do sangue, que a gente chama de destro, e o farmacêutico pode fazer esse exame na consulta, pode aferir pressão, temperatura, altura e peso, desde que você tenha a infraestrutura adequada para fazer esse tipo de serviço. Bom, então, eu encerro aqui a minha fala, né? Vou repassar de novo para as professoras e reforçar bastante o nosso diferencial, porque eu basicamente saí do projeto e vim fazer com todo o arsenal pronto já para trabalhar. Então, esse é um diferencial que eu vejo na farmácia USP de Ribeirão para essa área. Muito obrigada. Em nome, então, da Comissão de Cultura e Extensão, eu agradeço as palestrantes, a doutora Fabiana, a Gabriela Cristina, pela palestra, foi bastante elucidativa da aplicação, né, da atribuição do farmacêutico no cuidado farmacêutico. Se você gostou, siga a faculdade, entre em contato, nossos acessos estão aqui. Muito obrigada.